Olá, abençoados, graça e paz, quinta-feira maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Estamos hoje aqui, segundo as suas misericórdias, na verdade, tem se renovado na manhã de hoje, que nós possamos então, neste dia de hoje, alegrar-nos no Senhor, cantai ao Senhor com vozes de júbilo, de alegria, exultai ao Senhor, porque Ele é digno. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Quero te trazer esta manhã algo em que o Senhor tem nos falado nos dias que nós estamos aí a viver, momentos de, muitas das vezes, muita adrenalina, o dia corrido, o ir e vir, as preocupações, as situações que temos que confrontar todos os momentos, nos lugares onde nós estamos, nos lugares onde nós vamos. Sempre ouvimos falar a respeito de algo para nos atemorizar. Mas o Senhor nos diz que se nós estivermos focados nele, confiando nele, sabendo que ele pode todas as coisas, em que Ele é capaz de fazer muito mais do que nós possamos pedir, pensar ou até mesmo imaginar. Porque Ele é que há de agir em nosso favor. Como Ele fala mesmo em suas palavras, em Deuteronômio 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Precisamos entender, irmãos, que diante da situação que nós estamos vivendo hoje, uma situação que ainda existe essa possibilidade de estarmos a confrontar uma segunda onda, em que o qual o homem tem se esforçado muito para que se possa então ocorrer tal situação. A prevenção é a única forma que nós encontramos para que possamos então estarmos prevenidos diante do que está ainda por vir. Eu creio que o Senhor haverá de não permitir, o Senhor haverá de nos colocar realmente, conforme a palavra que o Senhor nos tem proposto, nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele haverá de nos exaltar. Se na verdade, nos tivermos desfalecidos. A fé é o fundamento que você não está vendo, mas você percebe-se que algo está acontecendo no mundo espiritual. O sentimento que se tem é um sentimento de esperança, mesmo que nós estejamos feridos. Há esperança. E a esperança nos propõe sempre o melhor, que é o que se refere à própria palavra, que nós estamos sempre preparados para algo melhor, de maiores e superiores promessas. O Senhor nos quer apenas que nós tenhamos que colocar a palavra em Deuteronômio 7,14, segunda Crônica 7,14, da mesma forma também que se coloca também em Deuteronômio 28. Nós temos que desejar, temos que querer do melhor desta terra. Mas para isso, na verdade, vir a acontecer, é necessário que nós tenhamos que nos humilhar, que nós tenhamos que confessar, acreditando em Deus, sabendo de que Ele pode todas as coisas. Não se tem fundamento em que você talvez venha a tentar se colocar como sendo
o autor, ou até mesmo ser eternizado por coisas que não tem a mínima possibilidade de alguém vir a se eternizar por ter ou não feito o que estava previsto, que é deveres e obrigações de acordo com a nossa Constituição Federal, que nós temos direitos, mas também que nós temos deveres. Eu digo, as mesmas coisas nos traz também a Bíblia Sagrada, deveres e obrigações e os nossos direitos. Tudo isso requer o que nós possamos então entender, não é através de barganhas, não é o fazer e esperar algo em troca, não, é fazer acreditando e crendo. Esses seriam os principais requisitos de Deus. Porque sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Não tem como você se aproximar de Deus se você não tiver fé. Como é que você vai se aproximar de algo que você não está vendo? O ser humano natural é assim, ele tem que ver, ele tem que saber o que está à frente dele para que ele possa vir acreditar. E isto é o homem natural. Já o homem espiritual, o homem que foi convencido e convertido pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o convence de tais coisas erradas, ele desperta então, porque Deus assim o faz despertar. Então, como está escrito em Provérbios no capítulo 6, versículo 12, diz assim, 6:12 de Provérbios. O caráter do perverso o caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidade. O caráter do perverso é maligno. Ele caminha de um lado para o outro, sempre buscando fazer a perversidade e a atrocidade. Ele vive sempre murmurando atrocidade. Então nós não podemos deixar que este caráter, que embora na verdade seja do perverso, que na verdade é maligno, venha nos a brotar em nosso coração. Esse desejo humano, esse desejo que nos afasta do propósito de Deus. Porque se nós estivermos segundo a vontade da nossa própria condição humana, nós nos ausentamos de Deus. Deus não tem como se agradar na nossa condição humana, nossa carne. A nossa carne é inimizade. Vou tornar a dizer, e mais uma vez de forma contundente, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agrade ou adore de forma espiritual, porque desses tais Deus está à procura. E se você foi achado por Deus, para você o glorificar de forma espiritual, de forma verbal, que verbalize não só apenas no seu convívio, mas em todos os lugares em que você estiver, as pessoas têm que ver em você algo diferente. Não é o diferenciar, não é você o tratar as pessoas com desigualdade, com desrespeito, colocando as suas intenções, na verdade, em questões doutrinárias. As suas razões têm que estar sempre em equilíbrio com as suas emoções. Você não pode deixar que as suas emoções vá além do que as suas razões. Nós temos que ser equilibrados. Não podemos entrar no mérito de julgar as pessoas pelo fato de elas estarem ou não praticando a mesma fé que a nossa. Nós temos que, na oportunidade de Deus, conversar sobre os assuntos, mas de forma muito estratégica. Nada de criar ambientes hostis, porque a própria palavra diz que como é para se conversar acerca de qualquer assunto referente à própria doutrina, a própria questão de desempenho
em segmentos, em determinados segmentos, diz a palavra que isso aí a gente não chega em lugar nenhum. É contenda de entendimento e não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, isso vai criar muito mais talvez vamos dizer assim, um processo que seja, na verdade, até por um pouco período de tempo, mas vai se tornar uma pessoa insuportável. E isso não é a forma em que nós possamos fazer. Da evangelização é algo que traga de forma a pressionar quem quer que seja naquilo que esteja vivendo. Sabemos que a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A graça de Deus, ela te dá entendimento em tudo. Na graça de Deus, você não vive os seus próprios raciocínios. Você vive segundo a palavra, o que está escrito. E o que está escrito, eu digo amém. Por isso que eu examino tudo aquilo que eu ouço, faço comparações, busco entendimento para saber se tem fundamento. Se a palavra que está sendo dita, ela tem, na verdade, um fundamento, que é Cristo. Se está sendo, na verdade, falado a respeito do que é o notório, daquilo que é o verdadeiro, amém, eu dou glória a Deus. Agora, se foge do que está aqui previsto na palavra, não é interpretação, irmão, de texto. A interpretação de texto não é exclusividade de ninguém. Nós temos que saber que a leitura, ela exercita a nossa capacidade intelectual de podermos falar e aprender também no ouvir. Algumas palavras que eu digo assim em determinados vídeos, e algumas delas eu busco entendimento. E às vezes, depois de eu ter falado, eu até peço perdão a vocês se alguma coisa eu falei que veio a doer os ouvidos, que veio trazer um desconforto gramático. Me perdoem. Mas, como se trata-se de palavra, como eu já falei, eu busco entendimento. Não sou eloquente, não sou, na verdade, formado em teologia. Eu tenho, na verdade, um básico em teologia e que me trouxe, assim, de forma muito transparente, né, os ensinamentos em que eu vivo nos dias de hoje, não vivendo pela letra, mas buscando em Deus com os olhos iluminados para que eu possa, então, demonstrar, através da palavra, o que Deus quer nos falar. Eu busco de Deus o raciocínio. Eu não falo por mim mesmo, eu falo pelo que está escrito. E se porventura eu passar despercebido de alguma palavra que eu não tenho conhecimento dela, eu busco conhecimento para poder até mesmo traduzir, porque algumas traduções da Bíblia, ela nos traz uma gramática de um vocabulário muito rico, mas que nem todos estão aptos a ouvir a palavra e entendê-la. Então é necessário que se haja a interpretação da mesma para que você não venha falar de coisas que você não tenha a certeza. O que é o notório, daquilo que é o certo, que é o verdadeiro. Então eu não posso chegar e usar de palavras que não venham trazer no entendimento, porque eu vou estar, na verdade, trazendo a confusão à sua mente. Essa não é a palavra que Deus tem nos dado. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de esclarecimento, Ele quer esclarecer o seu povo. Então Ele fala em 2 Crônicas 7, se o meu povo se humilhar, se o meu povo buscar, se humilhando, colocando em Deus as suas debilidades, apresentando a Ele as nossas necessidades, Ele haverá de afastar de todos nós os maus caminhos. Haverá de afastar de nós tudo aquilo que não é o bom. E Ele haverá de perdoar os nossos pecados se nós dermos o que? Ouvidos à sua voz.
E quando reconhecemos de que Deus, de fato, é soberano, então Ele haverá de curar então a terra. O curar a terra, irmãos, é muito subjetivo. É de forma aonde haja um entendimento que não a terra em si, e toda a sua plenitude, foi por Ele feita. Quando Ele fala terra, Ele fala, na verdade, de pessoas, de vidas. Nós temos dentro de nós uma semente que se chama semente incorruptível, que o Senhor semeou em nosso coração, nossa, a terra. Nós viemos do pó, irmãos, nós viemos da terra. É óbvio que isso aí é o início, né? O que se refere ao Gênesis. Então, o início, Deus formou o homem da terra. E do homem, Ele deu o que a ele? Da sua parte, da sua carne, Ele construiu, Ele fez a mulher, companheira. Como diz Adão, carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Assim é a companheira. A esposa que veio para somar, aquela que veio para compor, é necessário que esteja assim, lado a lado com o seu esposo. Por isso que diz o ditado, né, que sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Uma mulher virtuosa, uma mulher companheira, amiga, uma mulher cúmplice. Não é cumplicidade, irmão, de coisas erradas, não. Cúmplice é na hora dos momentos mais apertados. Eu sinto, irmãos, realmente, por mais que eu tenha passado, por mais que eu tenha vivido momentos altos e baixos com minha companheira, com a minha esposa, eu sei que hoje a dificuldade que nós passamos não se compara ao que vivemos tempos atrás e o que nós vamos viver tempos futuros. O dia de hoje é o de hoje, o amanhã a Deus pertence. Então, Provérbios, como diz aqui Salomão, nos Provérbios da sabedoria que Deus lhe deu, o caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidade. 13. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Olha, você já viu, é muito fácil. Você, eu, nós estamos diante de situações que, às vezes, nós percebemos as pessoas pelos olhares da maldade. Tem gente que entra dentro de nossas casas, ou de nossa casa, vamos dizer assim, com olhos, olhando e observando tudo, buscando brechas. E quando nós abrimos brechas, irmãos, ele tem a intimidade, porque assim nós a concedemos. Nós abrimos as portas para que pudesse, então, esta pessoa entrar. Por isso, irmãos, que eu sou muito cuidadoso em receber pessoas da minha casa. Eu recebo, sim, as pessoas que eu tenho um carinho por elas, pessoas que eu tenho uma amizade, mas tudo assim debaixo de um temor e tremor de Deus. Porque não é para ser assim. Não é dessa forma. Deus nos ensina, Deus nos mostra que nós temos que colocar sempre a palavra dele como a nossa arma de guerra e nos humilharmos diante da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele haverá de nos exaltar. E não nos cansemos de fazer o bem. Ao seu tempo, nós haveremos de colher, se não estivermos o quê? Desfalecidos, perdidos, até mesmo a nossa esperança em Deus. Então, eu quero dizer para você esta manhã, que mesmo que você esteja vivendo um momento hoje de tribulação, momento de angústia, de momentos que você possa vir a refletir
Se você realmente colocar agora a sua vida no altar do Senhor, e não se deixar se corromper pelo que você está vendo com os seus olhos da carne, você haverá de observar tudo à sua volta de forma mais nítida. Você vai olhar para os pássaros que eles se alimentam, mas não semeiam. Mas mesmo assim o Senhor cuida deles. Você vai ver que quando a galinha está com seus pintos, que chega uma ameaça, a primeira coisa que a galinha faz é proteger os seus pintos debaixo de suas asas. Deus coloca-se até mesmo como exemplos. Então, o que nós temos que colocar em prática? Tudo aquilo que nós aprendemos, porque a palavra aqui está escrita em Provérbios, que o caráter do perverso é maligno. Ele não tem nada de bom. O perverso, ele não tem nada de bom. Ele é maligno. As atitudes dele é maligna. Comunica sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Olha, irmãos, cuidado com os sinais de dedos, hein? Muito cuidado. Em seu coração habita o engano, todo tempo planeja o mal, anda semeando perversidade e discórdia. O inimigo é assim, irmãos, o perverso ele é assim. O perverso vem no seu ouvido e vem falar assim, ó, poxa, fulano falou isso de você. Ei, o que ele falou? Ih, falou que você é assim, 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 você é doente. Aí você vai, se alimenta daquela palavra maldita, aí você já estava vivendo um momento com aquela pessoa. Quando você a vê, então, a vontade que você tem de voar no pescoço dela. Cometer até mesmo um homicídio. Então você vê como é que o perverso ele tem o prazer de fazer isso. Porque ele já nasce na perversidade, ele já é ímpio. 58:3 de Salmos 58:3. Existe a malignidade no coração perverso, coração focado nos seus desejos carnais. 14, ó. 6:14 de Provérbios. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidade e discórdia. 15. Por esta razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Então, o que nós podemos hoje, nos dias atuais, vemos aí, irmãos, homens criadores de males, homens obstinados, homens pervertidos, dá muito mais ouvidos à voz do diabo, que é o engano, que é a confusão, do que as vozes, do que a voz de Deus, do que a voz que está aí nos alertando para os dias de hoje. Mas temos que colocar isso como sendo prática. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele deverá de nos exaltar. Se humilhai-vos, diz o Senhor, humilhai-vos. Então não podemos permitir que o maldoso, o perverso, venha nos contaminar com palavras de trazermos realmente o temor e o medo. Irmãos, eu cheguei a ler um texto de uma pessoa em que ela foi submetida a uma cura e depois de ser submetida a essa cura, ela veio a pronunciar a seguinte frase: temos que temer a Covid-19. Irmãos, eu digo para você, diante de Deus, ao qual me prostro, ao qual eu sirvo e confio, temos que nos prostrar diante de Deus, nos prostrar diante do Senhor, temer a Ele, porque Ele, na verdade, diz que o temor a Ele é o princípio da sabedoria. Este temer ao Covid-19 significa que você tem que dar mais crédito a uma doença do que a Deus? Não! Por isso que eu falo, a interpretação de um texto não é exclusividade de ninguém. Por isso que tem que se ter o cuidado. Quando for pronunciar, ou até mesmo o do escrever, saber o que vai dizer, o que vai escrever, para que não haja má interpretação. Por exemplo, eu interpretei assim. Quando o livro, oh meu Deus, fala-se a respeito de cura, depois vem dizer que tem que temer o vírus. Não, irmãos, eu tenho que temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quem não teme ao Senhor não é sábio, é nércio, é louco. Não tem a sua vida. Não vou muito longe. Estava lá no monte, lá.
O rei foi lá, ofereceu a ele muitos e fundos. Balaque foi lá, ofereceu a Balaão, mandou seus servos ir lá oferecer ouro, prata, pedras preciosas, tudo que ele podia. Não aceitou, ele não se propôs realmente a fazer o que o rei queria que ele fizesse, não se submeteu à vontade do rei, embora sendo homem. Mas Balaão começou a dar ouvido à voz de Deus, desde o dia que ele começou a açoitar a mula, de forma agressiva, Deus falou ao coração dele por intermédio de uma mula. Dali, irmãos, não tinha como ele fazer mais nada para Balaão, para Balaque, melhor dizendo. Então, Balaão ouviu de Balaque a seguinte frase: amaldiçoa este povo. E ele falava assim, como eu posso, Deus falando pelo intermédio da boca de Balaão muitas coisas. E ali, naquele momento, então, Balaque, tentando convencer a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo. E Balaão falou, como é que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Assim em nossas vidas, irmãos. Há 6 atitudes, diz a palavra. Por essa razão, versículo 15, a desgraça baterá repetidamente sobre ele, de um golpe, será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que ele destaca. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocentes, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Meu irmão, isto diz a palavra. Essas atitudes, Deus a detesta. Deus as detesta. Vou repetir. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Irmãos, isso aí é uma das coisas mais terríveis e que nós temos hoje até contemplado em muitos lugares, principalmente em lugares que não deveriam ser assim. Mas o Senhor diz que de um pouco daqui, de um pouco dali, de um pouco de lá, de um pouco de cá, Deus vai juntar as tuas ovelhas e vai as levar. Quando ele vai falar vim para cá, à direita os benditos do meu Pai, à direita os benditos do meu Pai e à esquerda os perversos, os malignos, os que planejam fazer o mal. Porque o mal, irmãos, ele está contido na nossa condição humana. Mas isso não nos faz sentir prazer. Como já falei, o ímpio ele tem a sua maneira de agir de forma impiedosa. Não é o que anda na impiedade. O que anda na impiedade, ele tem um coração a ser transformado por Deus. E no momento de Deus ele vai. Nem que seja no último dia, o Senhor Jesus falou. Ele haverá de ressuscitar. Então, que nesta manhã nós possamos dar ouvidos à voz de Deus, não à voz do engano, para que nós venhamos nos fortalecer em Deus, em Deus. Fortaleça-se em Deus. Não deixe que as más conversações venham te corromper. Não se coloque como um homem que seja insensato. Não haja com insensatez. Não ouça as vozes que venham te trazer a confusão, que venham te trazer a desarmonia. Ouça a voz de Deus que vem te trazer a calma, a tranquilidade e o refrigério. Não deixe que o teu coração humano venha te corromper. Não deixe que o teu coração humano venha te trazer consequências de algo que já ocorreu já há tanto tempo atrás. Para que você fica remoendo essas coisas? Isso traz mal, isso te faz mal. Isso, na verdade, são sementes que o próprio maligno semeou no teu coração, na sua própria mente, em que você não pode nem sequer se aproximar da pessoa, porque aquilo ali está sempre no teu ouvido. Ele te fez mal, olha, ele te falou isso para você, ele falou aquilo de você. Então isso aí, irmãos, é isso aqui, ó.
provoca e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Não ouça as vozes estranhas, não venha se alimentar das palavras que você... fulano falou de você tal coisa. Olha, fulano falou de você tal... Pare, irmão, de se alimentar pelo ouvir e ouvir de vozes estranhas. Se alimente da voz do Espírito Santo de Deus, é que alimenta o nosso homem interior. Porque quando acontecer do exterior se corromper, o interior, contudo, se renova, porque está o quê? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Está em nós, irmãos. O poder não está superficialmente, por alguns momentos, não. O poder se faz presente quando você o usa com autoridade. Eu já vivi momentos na minha vida, irmãos, eu digo isso de forma pública, que se não fosse a palavra de Deus, hoje eu seria, na verdade, com certeza, vítima. Mas como Deus diz que nós somos como menino dos seus olhos, irmãos, a pior coisa que tem é quando você era julgado, condenado, sem o direito à sua defesa, né? O que se refere à própria legislação brasileira. Direito de defesa contraditório. Você não tem que aceitar de forma tranquila e branda quando alguém te levanta um testemunho falso. Mas o Senhor diz aqui, testemunha falsa que dispara difamação, é aquele que provoca contenda entre os irmãos. Deus odeia essas pessoas. Deus não aprecia tais situações. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta, ele não gosta, não tem prazer. Então, quando eu fui vítima de uma pessoa que me fez até mudar de um lugar para o outro, eu sabia que aquilo ali era de forma momentânea. Logo depois, Deus haveria de fazer o que era o previsto, que era a justiça. E foi o que aconteceu, irmãos. Eu não fui ouvido, porque ele não quis me ouvir. A pessoa não quis me ouvir. Me julgou, me condenou e me jogou fora. Não levamos isso adiante, porque não tinha provas. Estava tudo documentado, então não tinha como fazer nada. Irmãos, é o que eu falo para vocês. Vento. A palavra, o vento leva, irmãos. Papel documentado, assina aqui. Assina aqui. Assina aqui. É isso que tem que ser hoje. Hoje nós vivemos assim. Antigamente era o bigode, irmão. Hoje é papel. Palavras do vento leve, irmão. Antigamente era a palavra isso aqui, um fiapo de bigode. Ainda existe algumas pessoas assim daquela época. Isso não é meu tempo não, tá, irmãos? Eu estou com 56 anos. Foi do tempo dos meus avós, do meu pai. Talvez entre meu pai, mas mais dos meus avós. Pessoas das antigas. E isso aqui era sinônimo de honradez, ó. Era honrado. Um fiapo de bigode. Agora tu vê, irmão. Um fiapo de bigode. Mais honrado que a palavra do homem. Quer mais do que isso? E com a palavra, o vento leva. Documentado não, mas documentou, irmão. Está registrado. Então o que aconteceu? Não me prejudicou porque eu havia documentado. E não tinha um base para me prejudicar. Mas o Senhor foi lá e mostrou quem de fato era. O que devia de ser corrigido. E ele foi corrigido. Foi chutado para bem longe. Para que ele ficasse bem longe, para que não pudesse fazer nada além daquilo que havia Deus assim o permitido. Porque tudo é permissão de Deus, irmão. Se você vai para um lugar, que você achando que você vai pela sua livre e espontânea vontade, você vai se Deus assim permitir. Mas Deus permite, sabe por quê? Para que você aprenda, para que você dê valor à autoridade de Deus constituída. E quando você dá autoridade a quem de fato é, para ser honrado, você tem de Deus, porque a extensão de Deus, irmãos, ela tem uma continuidade. Por isso que o Senhor diz, em versículo 20, filho meu, obedeça a orientação de teu pai e não abandone os ensinos de tua mãe. Ata, versículo 21, ata-os para sempre ao teu coração, envolva-os junto ao teu pescoço. Isso é o que? A repreensão, é aquilo que se refere a Deus corrigir a quem ama. Assim são os pais com os seus filhos. Então o Senhor nos orienta dessa forma, para que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus e não às vozes estranhas. Então eu quero orar por você esta manhã e dizer que humilha-se diante do Senhor.
Busque em Deus a resposta. Não se dobre às inverdades, não se dobre ao que está hoje o mundo vivendo. Se dobre a Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Quero oferecer a Ti, Senhor, esse louvor em adoração por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Me coloco à sua inteira disposição, Deus. Me dobro diante de Ti e reconheço, Pai, que Tu és um Deus soberano, que Tu és um Deus que nos dá tudo da forma em que Tu queres, da forma em que Tu desejas. Não quero, Senhor, fazer com que, na verdade, venha me submeter às vontades humanas, mas quero me submeter à Tua vontade, quero ouvir a Tua voz, dizer que Tu és o único Deus em que eu confio e em que eu acredito. Chama a existência, Senhor, as coisas boas, perfeitas e agradáveis, e sei, Pai, que Tu tens, na verdade, um plano para cada um de nós. Me coloco inteiramente à Tua disposição e acredito, Deus, que este momento que nós estamos vivendo hoje é apenas passageiro, porque não vem sobre nós, Senhor, na verdade, apenas o que está, na verdade, permitido por Ti, que é as tribulações, que é o que nós estamos passando hoje no mundo. Não vem sobre nós, Senhor, nenhuma tentação ser humana, mas mediante essas situações, Deus nos dará o escape. Que haja, Senhor, empatia, Senhor, que haja mais amor, que haja realmente um momento de reflexão das autoridades, de perceber de que Tu és Deus que pode fazer, sim, Pai, grandes maravilhas, sinais e prodígios. Não só por intermédio da Tua palavra, mas para todos aqueles que temem a Ti. Que o Senhor diz que deu a cada um de nós o poder, a autoridade, que o qual o Senhor nos deu pelo Seu nome, Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, esta doença por terra. Eu declaro uma manhã abençoada em nome de Jesus. Graça e paz até outro dia, irmãos. Em nome de Jesus.